Então, hoje nós estamos aqui para a gente conversar sobre a criação e a dissolução do mundo. Na verdade, não é a criação, é a feitura do mundo. Porque uma coisa que é criada, ela é eterna. E uma coisa que ela é feita a partir de uma falta e ela pode ser desfeita. Então não é uma criação, é uma feitura. Sabendo dessa primeira informação, nós vamos entender que o Criador, que é essa fonte de onde brota tudo, ele só cria como ele mesmo. O Criador nós podemos chamar de Deus, fonte ou tudo o que é. Ele só cria como ele mesmo. A gente refere ele, né? A gente escolhe um sexo, mas na verdade o tudo ele não tem opostos. Então, ele é uma forma de dizer. Então, essa fonte, Deus, ele só cria como ele mesmo. Como o mundo é uma feitura, não é uma coisa que foi criada por Deus, mas é uma coisa que foi criada pela mente que foi criada por Deus. A criatura, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não se refere ao corpo. Nós entendemos imagem como corpo porque a nossa mente ela está perdida aqui no espaço e tempo e ela só vai conseguir interpretar as coisas de acordo com o que ela pensa que é. Então, a partir daí, a gente vai ter que entender que a maioria das interpretações que nós fizemos a partir do momento em que nos encontramos aqui no espaço-tempo, foi tudo a partir de uma crença. O que acontece? Eu estou aqui para te falar como que é feito a feitura do mundo e como que a gente vai fazer para dissolver o mundo. Mas não é esse dissolver o mundo, não tem que ser interpretado com medo. Porque uma vez que você entende que o mundo é um engano de si mesmo, é uma crença insana, o que acontecerá com a dissolução dessa crença é alegria. Então é o seguinte, existe um ser, tá? O nosso verdadeiro ser é espírito. O nosso verdadeiro ser, ele é íntegro com a fonte, ele é íntegro com tudo que é. Só que, a partir do momento em que a mente, que é essa parte ativa do ser, ela tem vontade de se perceber, de perceber-se, ela só tem uma opção, a percepção. Mas uma vez que a mente tem essa vontade, sendo que ela é tudo que é, ela acaba indo em desencontro com a própria vontade. Porque é um desejo implica uma falta. E como essa mente é íntegra e o desejo dela é em si faltoso, o que ela vai conceber a partir daí é a falta dela mesma. Porque como ela é a vontade do Criador e a vontade do Criador é o próprio ser íntegro, ou seja,
ela mesma, o que ela pode estender a partir daí, o que é a criação, é apenas ela mesma. Então, ela só vai poder criar como ela mesma. Ela vai ser. E esse ser, ele não precisa ser percebido. Que ele não necessita de formas. Sendo que ele é tudo, ele não necessita de formas. Aí o que acontece? Como esse desejo, ele é faltoso em sua própria concepção, o que ele vai conceber daí é a ilusão da falta. Como a vontade dele, que é unida à vontade da fonte, que é o próprio ser íntegro, nesse desejo, ele se afasta da própria vontade. Então, o ser, ele se vê afastado dele mesmo. E esse afastamento, esse abismo de si consigo mesmo, faz a ilusão de mundo. Porque o que acontece? Quando a vontade, ela já não é a vontade, ela se torna um desejo, ela já não é vontade. Como a vontade dela é ser, a vontade dela é ser como ela é. Então ela vai estender. A partir do desejo de se perceber de uma forma que ela não é, porque ela é além da forma, ela vai acabar projetando um mundo totalmente deformado. E é a partir daí que nasce o engano. Por quê? Porque quando a mente ela se vê afastada da sua própria vontade, que é Deus, ela automaticamente, com esse sentimento de falta, que é esse abismo consciencial, esse abismo causa um sentimento de medo. Isso tudo é um drama mental, tá? Só que como a luz, ela pode se expressar de várias maneiras, a partir do momento em que ela não se vê mais íntegra, ou seja, ela acredita, né? Ela acredita que ela não é mais íntegra, a mente, ela acredita que ela não é íntegra. Essa luz que ela é, vai aparentar estar faltando, vai aparentar faltas. Mas aparências não são reais, isso é só uma questão de crença, do drama mental. Então a mente, ela nessa falta dela mesma e esse espaçamento aparente da luz, a vibração a partir do sentimento de falta dela vai fazer com que essa vibração da luz se torne mais lenta. E como o espírito, a fonte, Deus, a mente, todos unidos, a vontade, o ser, ele é incontível, dentro de uma crença inconcebível, ele vai se sentir faltoso de si mesmo, e aí é que começa a ilusão das capacidades. Ele vai ser capaz, que é essa falta que vai tornar a capacidade, ela vai entrar em movimento, é onde a mente vai começar a entrar em conflito, que é o movimento. A mente, ela vai começar as capacidades de uma ação. Só que a mente, ela é abstrata, ela não tem um corpo para poder estar em ação e perceber. Isso tudo é uma questão de sentimentos. E aí é que ela entra em ação, na capacidade de criar, só que ela vai criar de forma equivocada. Então ela vai começar a fazer, ela vai começar a agir no tempo. E esse espaço é o tempo, é o espaço dela com ela mesma, vai ser o tempo que vai brotar daí. O tempo vai nascer. A partir daí ela vai ser capaz
de agir. Agora presta bem atenção aqui. Como o ser que foi criado, assim como o espírito, ele é realização, e realização são atemporais, porque elas são eternas, ele não precisa ser capaz de nada, porque o nosso valor foi estabelecido por Deus. Nosso valor foi estabelecido. Ele não depende de ações ou de capacidades que nós sejamos capazes de fazer aqui no espaço e no tempo para poder determinar o nosso valor. O nosso valor já foi estabelecido por Deus, porque Ele está além do tempo, é o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse eu sou é esse ser, essa vontade, que está íntegra com a vontade da fonte, que não depende de capacidades no espaço e no tempo para poder demonstrar o valor que ela tem. Só que uma vez que a mente, ela sentiu esse desejo e ela acabou perdendo a velocidade, a vibração dela, e ela aí vai começar a capacidade, as capacidades, ela vai ter necessidades, e nessas necessidades ela vai ter necessidade de um corpo para poder viver todo esse drama. E aí a mente acredita que nasce em um corpo, tá? E ela acredita que ela é dividida. Porque na verdade a mente, dentro da verdade, que é esse estado de inocência, esse estado de completeza, de plenitude, na verdade a mente é indivisível. Só que perante uma crença inadmissível, a mente é capaz de projetar todas as imagens e é capaz de sentir todos os sentimentos que ela tem, tudo mentalmente, em um corpo físico. E como ela está dentro do engano, ela está dividida, ela acaba se vendo dividida em um mundo todo. Só que o que eu vou te falar é tão profundo, é tão magnífico. Eu não sei se a sua mente será capaz de captar. Porque uma vez que a mente tem a crença de que a vontade de Deus leva tempo, aí vai levar tempo para ela entrar na vontade de Deus, para ela aceitar na vontade de Deus, que é a vontade dela mesma. Mas se você quiser aceitar a vontade de Deus agora, que é a sua vontade, a sua própria vontade, você vai entender isso aqui que eu vou falar. Mas se sua mente não estiver preparada, não adianta eu falar aqui com todas as palavras que eu vou falar, que a vibração baixa da crença, desse desejo de ser como não se é, ao invés de conhecer o verdadeiro ser, não vai deixar você entender o que eu vou falar. Mas eu vou falar muito simples. O que eu vou falar é muito simples. Mas o que acontece? Como esse mundo é a ideia de complexidade, a simplicidade, ela aparenta ser difícil, mas não é. O que é difícil é se manter em uma crença inacreditável. Então, é assim. Uma vez que a mente divina, que é o alfa, ela caiu no tempo, ela começa a perceber, ou seja, ela se afastou do conhecimento de quem ela realmente é e começou a perceber a partir do ego
que é essa ilusão sobre si mesmo. E aí, quando é como se fosse um pote inteiro aqui, ó, aí ela aparentasse cair, isso tudo é um jogo de aparência, porque na verdade o espírito, ele está em estado de graça. Aí caiu e os pedacinhos, eles ficaram ali no chão, quebrados. Só que ali, aquela mente toda que está quebrada, que está dividida em seres humanos, é um ser só. É uma só mente. É disso que o Evangelho está falando o tempo todo. E aí, só que cada pedacinho daquele que caiu, como eles caíram deformados, eles acreditam que são as formas daqueles cacos que estão lá no chão quebrados. E é esse o nosso mundo aqui, de espaço e de tempo. Cada espaço em que a pessoa vai viver vai ser refletido o estado mental dela. Cada espaço, cada lugar, tudo que ela vai viver é apenas o afastamento dela com ela mesma, o afastamento dela com o outro caquinho. Um caquinho olha para o outro caco e eles não se reconhecem que eles são o mesmo ser, que eles são aquela mesma vasilha íntegra que se desintegrou. E eles ficam presos às formas. Eles acreditam que eles são as formas. Os corpos humanos acreditam que eles são as formas. E a partir do espaço que ele está vendo com os olhos físicos, ele só está vendo o estado mental dele. Cada ser humano, cada pessoa, ela vai viver no mundo o que ela acredita dela mesma. Só que ela não sabe disso, porque ela vai vendo as imagens, ela vai percebendo as imagens que vão vir a cada minuto deformadas com o tempo e com o passar do tempo, e ela vai acreditar na trama como se estivesse vivendo em um espaço de tempo. Mas esse espaço, que é somente o vão que ela tem dela com ela mesma, da integridade dela. E o que é interessante é que o tempo dela, que o tempo também é uma ilusão, o tempo em que ela vai passar dentro do tempo é somente o tempo que ela vai levar para se reconhecer. Só que ela só vai poder se reconhecer no próximo. Porque o pote é íntegro, a mente é íntegra. E por enquanto ela não ame o próximo como ela mesma, ela vai acreditar que ela é um caco. E aí a mente fica dividida, fica presa no espaço da distância dela com ela mesma e fica presa no tempo em que ela acredita na distância dela com ela mesma. E, por enquanto, ela não amar todos os cacos de uma maneira só, ela não vai se amar. Porque o amor condicional não é amor. O amor de uma mãe por um filho é o sentimento que mais se aproxima do amor.
mas ainda não chega a ser amor, porque é condicional. Está condicionado ao fato de ser um filho. A partir do momento em que aquela mãe, ela ama todas as criaturas com aquele mesmo amor que ela ama o filho dela, aí é amor. E aí você vai lembrar o que Jesus disse na cruz. Mulher, e ele disse para o discípulo amado, eis aí teu filho. Entende? Onde a mente ela se condiciona, ela condiciona o amor, ela já cria um limite para o amor. E aí ela não conhece o amor. Porque ela não conhece a condição do amor. A condição do amor é justamente a ausência do limite, porque ele é íntegro. O amor é íntegro. E é por isso que ele é eterno. Ele não é limitado por um espaço e nem por um tempo. Então, se você entender isso aqui que eu te falei, você vai entender que a partir do momento em que a mente, a pessoa, o Caco, ele vai perdoar o próximo e ele vai amar o próximo, ele não está amando o próximo, ele está amando o verdadeiro ser dele. Como a mente, ela só vê o que ela acredita dela mesma, ela somente projetou o mundo a partir do próprio estado interior. Então, é como aquele experimento da dupla fenda. A gente sabe que o observador, ele muda a trajetória do elétron. Então, o observador e o objeto observado é a mesma coisa. Então, a mente que está aqui no tempo, ela só vai ver o mundo a partir dela mesma. Se ela é uma pessoa feliz, ela vai ver um mundo feliz. Se ela é uma pessoa infeliz, ela vai ver um mundo infeliz. Entende? Se ela é uma pessoa vitimista, ela vai ver o mundo todo vítima. E por aí vai. Então, sabendo dessa verdade, do verdadeiro ser, que ele é perfeito, e uma vez que a mente ela já projetou todo o estado mental dela deformado para fora, ela vai ter que, através da fé, ela acreditar na verdade de quem ela é, do eu sou, que não é essa cápsula, é todo mundo junto, a mente é uma, a mente é una, ela vai ter que se basear na verdade de quem ela realmente é, para ela poder fazer o caminho da expiação. Ela vai ter que retirar a culpa que ela colocou em cada caquinho para ela se reencontrar, para ela conseguir amar, se amar. Porque se uma pessoa ela não ama todas as pessoas do mundo, ela não se ama. A mente está enganada e ela fica presa no tempo. A alma fica presa no tempo, o espírito é livre, mas uma crença dela fica presa no tempo. E depois que ela faz esse caminho da expiação e que ela expiou todos os pecados, ela retirou todas as crenças de pecado em cada caquinho, ela acorda para o ômega. E ela vê que tudo não passou de um sonho, um ser sonhando que são vários no mundo. E o mundo acaba.